Para abrir as suas Bíblias no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do verso 1. Vamos ler até o 10. Até o 11. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda, limpa, para que produza mais frutos ainda. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo em si mesmo não pode produzir frutos, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos serão apanhados, lançados no fogo, e se queimarão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Senhor, eis aqui a tua palavra, Deus. Eis aqui, Senhor, tua palavra poderosa que transforma, que liberta, Senhor. Palavra, Senhor, que nos faz melhor. Palavra, Senhor, que faz de nós, Senhor, uma nova criatura. Palavra que faz em nós, Senhor, pessoas completas e felizes e alegres, como o Senhor nos ensina, Deus. Pedimos que o teu Santo Espírito fale o coração da tua igreja. Pedimos para que o Senhor venha na tua igreja, Senhor. Prepare os corações para receber a tua mensagem, e nela frutifique, e nela seja fincada, firmada, para que possamos, Senhor, suportar o dia mau, para que possamos, Senhor, ser feitos conforme a tua santa vontade, mediante a tua graça, Deus, em nome de Jesus. Assim agradecemos. Amém. Jesus, quando começa a falar ao povo, ele assim diz, recapitulando: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz, ele poda, para que produza mais frutos ainda. Jesus, aqui ele traz um grande ensinamento. Uma árvore em si, quando ela começa o seu processo de crescimento, ela chega a um ponto que ela chega a um ponto de rigidez no seu crescimento, e essa rigidez faz com que os seus galhos não consigam mais crescer. Como assim? Mas eu vejo a árvore grande. Sim, mas o que cresce na árvore são os brotos novos, são os galhos flexíveis, são os galhos novos. Quando Jesus fala que ele poda, que ele limpa, Jesus está falando aqui que, olha, o Deus Todo-Poderoso que habita em você, ele precisa fazer mudanças na sua vida para você crescer. Glória a Deus, amém. Porque uma árvore rígida, ela não cresce, ela é inflexível. E Deus quer que sejamos flexíveis.
suas mudanças. Afinal, nós precisamos a todo momento nos moldar para aquilo que Deus quer que sejamos. E nós temos uma tendência natural. A nossa tendência natural é sermos o quê? Rígidos. O nosso cérebro, o tempo todo, ele quer gastar menos energia. E nesse processo de gastar menos energia, nossa mente tem uma luta interna para evitar mudanças. Mas meu irmão e minha irmã, se o Senhor não te podar, se o Senhor não colocar provas para o seu amadurecimento, você estagna. Mas existe uma grande questão. Nessa poda, quando uma árvore ela é podada, os seus galhos, a sua seiva é exposta. A sua seiva, aquilo que alimenta a energia, ela é exposta. Ou seja, o processo de poda é um processo dolorido. Veja, Jesus não falou para você que na poda que Ele fará naqueles que estão dando frutos, seria uma poda em que você não seria o quê? Feliz, alegre. Pelo contrário. Para crescer, meus irmãos, crescer dói. O crescimento dói. Quem que lembra quando era adolescente, criança, estava em fase de crescimento e sentia dores no corpo? Lembra, né, pastor? Os ossos doem. O processo de crescimento que faz mudanças dói. Mas é uma dor que nos faz alcançar outros lugares. Esse processo em que, quando está estagnado, ele não te leva a lugar nenhum. Ora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É nesse momento que nós precisamos buscar o Senhor e perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender para que eu possa crescer? O que eu preciso ser transformado, Deus, no meu caráter, na minha alma, na minha psique, no íntimo do meu ser, para que o Senhor possa fazer em mim uma criatura madura, crescida, para dar mais frutos. E ora, todo aquele que Deus ama, Ele poda para dar frutos. Amém. A rigidez nos impede de crescer. A poda que dói, ela tem uma fidelidade para dar frutos. Mas esse processo de dor nem sempre é fácil. Quando Jesus lança essa palavra, Jesus começa a enfatizar algo. Olha, o Senhor poda para dar mais frutos. Mas nesse processo, você precisa permanecer em mim. Vejamos, olha aqui. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Uma vez, o ramo em si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muitos frutos. E se alguém não permanecer em mim, 4 vezes será lançado fora. Se permanecerdes em mim, a 5ª vez, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e nisso o meu Pai será glorificado. A ênfase, meu querido irmão, minha querida irmã, é permanecer em Jesus. Em meio às adversidades, em meio às dores, porque por vezes é necessário sentir essas dores para que possamos crescer.
Ora, a palavra do Senhor nos fala que Deus não dá fardos maiores, a qual não podemos suportar. E Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio no processo de crescimento só é possível quando nós permanecermos em quem? Em Jesus. Quando nos enchemos de Jesus. Glória a Deus, amém, Jesus. E Jesus fala aqui: se guardarmos os seus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ainda a sexta vez aqui: assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. 7 vezes Jesus fala em permanecer. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ora, se nós não buscarmos Jesus na sua intimidade, não seremos felizes, não seremos alegres. Jesus ensinou os apóstolos: sede alegres, porque vocês têm a salvação em Cristo. Mas aqui Jesus aprofunda um pouco mais. Mas ele fala de algo que é o quê? Que a vossa alegria seja completa. Uma alegria completa que Jesus se refere aqui, a alegria plena, ou seja, a felicidade plena só há sentido nas nossas vidas. Só podemos ser cheios, só podemos ser completos se nós tivermos a Jesus Cristo. Sabe aqueles momentos que vem na nossa vida, que bate aquela tristeza? Aquele momento que a dificuldade está tão dolorosa, e que às vezes começam a perder o sentido das nossas vidas, começamos a perder o ânimo, começamos a abdicar de certas coisas. Por quê? Porque o fardo começa a ficar tão pesado. Mas é pesado por quê? Porque não estamos buscando a Jesus. Se está doendo, meu irmão, se está doendo, olhe para que Deus te ajude a aprender o que você precisa aprender para poder crescer. E permaneça em Jesus, para que a alegria plena e completa ela seja o quê? Preenchida em teu coração. Tem muitos que pedem bênçãos por anos. Pedem, não recebem. Mas não recebem porque naquele momento você não tem maturidade suficiente para poder receber a bênção de Deus. E há outros que procuram executar o que seria a vontade de Deus através das suas próprias forças. Coitado desses, porque esses acabam sofrendo. Porque com Jesus há duas escolhas do livre-arbítrio. Uma, ou você coloca as suas decisões para que o Senhor Jesus te direcione, para que você ouça a voz do Espírito Santo e siga aquilo que é a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável, enriquece e não acrescenta dores. Ou você toma a própria decisão da sua vida pelo seu querer, pelo seu livre-arbítrio, sabendo que a decisão do seu livre-arbítrio, ela pode ter erros e pode ter acertos, mas ela nunca será plena, porque a plenitude da tua alegria, da tua felicidade está primeiramente em Deus, e não em bens materiais, e não em relacionamentos. É necessário nos enchermos de Deus. Jesus não repetiu isso 7 vezes por coincidência. Se permanecerdes em mim. 7 significa o número da perfeição.
Ora, se você quiser viver uma vida plena, é necessário, antes de tudo, abrir mão do seu próprio eu, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Eu posso dizer, meus irmãos, que hoje eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Mas, para alcançar essa felicidade, foi necessário eu anular a mim mesmo, anular os prazeres da carne, anular os meus desejos, as minhas vontades, anular os meus próprios planos, anular os meus próprios planos, porque nem sempre aquilo que queremos é a vontade de Deus. E ora, e como é que podemos descobrir qual é a vontade de Deus? Primeiro, se permanecermos em Jesus, o Espírito Santo que move você começará a falar com você. Mas para isso você precisa ser flexível. E só é possível ser flexível quando nós somos o quê? Podados por Jesus Cristo. Quem é que lembra de Jó? Jó padeceu uma grande prova, uma infinidade de sofrimento. Seus filhos morreram, sua mulher falou: abandona esse teu Deus e morre, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó ainda permaneceu ali. E muitos não sabem porque que Deus permitiu que Jó passasse por todas aquelas provas. Se começarmos a analisar o livro de Jó com profundidade, Jó fala o seguinte: Senhor, refina-me como ouro. E para que fosse refinado Jó, Deus colocou situações que para muitos são impossíveis, mas Deus sabia que era o máximo que ele poderia suportar, ao ponto de Jó falar o seguinte: o mal que eu temia me sobreveio. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Quando Jó fala que o mal que eu temia me sobreveio, ali é onde é que a Bíblia esclarece qual era o ponto em que Deus estava trabalhando com Jó. Jó era um homem fiel, era um homem de Deus. Mas Jó, ao temer as coisas do mundo, ele dizia assim para Deus: Deus, eu ainda não confio plenamente no Senhor. Era muito claro que ali Jó confiava nos seus bens, Jó confiava nos seus filhos, Jó confiava na sua mulher, Jó confiava na sua reputação, no seu status. Mas quando Jó colocou-se diante de Deus e pediu para que fosse aperfeiçoado, refinado como ouro, Deus pegou exatamente no calcanhar de Aquiles de Jó e falou: olha, você, servo meu, você não tem confiança plena e total em mim. Aí eu te pergunto, qual é o seu calcanhar de Aquiles hoje? Se você não sabe e você está passando por uma prova, se você se afastou diante de Deus, que não consegue sequer ouvir a voz do Espírito, comece a se permanecer e se firmar em Jesus. Porque esse mesmo Cristo vai voltar através do Espírito Santo a falar com você. Você estará novamente sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E sabe essa tristeza? Jesus fala que aquele que permanece, ele fala: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria seja em vós. Ou seja, aquela tristeza será convertida em alegria, aquela dor será convertida em júbilo. Todas as coisas passam, meus irmãos, todas as coisas passam. Mas Deus quer que
em nós tenhamos uma mudança plena para alcançarmos a estatura de varão em valor perfeito. E para isso é necessário tomar nossa cruz, seguirmos a Jesus e nos permanecer firmes. E nos permanecer firmes. E nos permanecer firmes. E nos permanecer firmes. Porque se não estivermos firmes, não seremos alegres. Se não estivermos firmes, não suportaremos as adversidades. Se não estivermos firmes, a dor vai sobrepor a tua alegria. Jesus quer te curar. Jesus quer te fazer crescer. Para que você saia do lugar onde você está. E assim como uma videira podada, ela possa alcançar lugares mais altos. Não porque mereçamos, mas porque a graça do Senhor Jesus, que está sobre todo e qualquer entendimento, toda e qualquer situação, ela repousa na tua vida. Afinal, você não estaria aqui se não fosse pela graça de Jesus. Você não estaria aqui se o Espírito Santo tivesse te tocado. Uma marca dessa comunidade, dessa igreja, é que aqui só estão aqueles que buscam. Eu já passei por muitos lugares, como foi falado no início, que há lugares em que muitos buscam a bênção. Mas se você está aqui é porque você busca o abençoador. Amém. E Deus se compraz, Deus se alegra aqueles que o buscam em espírito e em verdade, porque é desses que Jesus os chama de filhos. Quando eu estava vindo, eu tinha preparado essa pregação, e o Espírito Santo começou a me movimentar antes de eu sair aqui. Eu falei assim: Senhor, já estou na hora de me arrumar, de sair. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Tá bom, papai, já estou na hora de sair, mas papai falou, é hora de obedecer. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Ora, se permanecermos em Cristo, a nossa mente tem que estar cativa em quem? Em Jesus. Amém. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que chama a Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Aqui Paulo está falando do anticristo. Aquele que se assentará no templo, querendo e parecendo ser Deus, e que o chamarão de Deus, e que ele será objeto de culto, pois já é o mistério da injustiça,
pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que parecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes que tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé e da verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firme e conservai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístola nossa. Chegou o tempo em que temos de permanecer nos ensinos e nas epístolas e tudo que foi deixado por Jesus e pelos apóstolos, porque esse que é o anticristo, ele está próximo de vir. Ele está muito próximo de vir e enganará muitos. E todos aqueles que se mantiverem na iniquidade serão julgados e levados com ele para a perdição. Não nos afastemos de Deus, meus queridos. Mas a mensagem é para crescer no amor de Cristo. É preciso saber que esse crescimento tem dores. E é preciso saber que é necessário permanecer. E é necessário se abster do prazer que dá a iniquidade, do prazer da iniquidade. Amém. Porque eis que ele vem. Eis que o grande dia vem. Glória a Deus. E a grande questão, você está doendo? Ore para que Jesus te ajude a entender o que você precisa crescer, o que você precisa mudar, porque Jesus te ama, porque hoje aqui estão aqueles que estão a buscar a Deus em espírito e em verdade, e Deus te ama, e Deus te cuida, e que foi Deus quem te trouxe até aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Gostaria de chamar a